que a seguir logo já vou compartilhar com vocês, de tal forma que a gente entenda um pouco dos conceitos básicos até o nosso momento atual, que é aí os grandes modelos de linguagem, né, que realmente revolucionaram a forma como a gente interage com os computadores, né. Mas mais do que isso, como que a gente pode usar isso na nossa prática diária, e talvez para fazer pesquisa também, né. Então, eu vou trazer para vocês alguns exemplos que vão remeter a esse tipo de assunto. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu acho só que eu não vou conseguir visualizar vocês na apresentação. Então, se tiver algum problema, me manda uma mensagem. Deixa eu... Ah, não. Tá, estou visualizando. Vocês estão vendo a apresentação? Tá? Sim. Beleza. Então, vou começar aqui com esse slide que eu gosto de falar em relação ao conceito básico, né? Então, a inteligência artificial em si, ela não é nova, ela vem ali da década de 50, né? Que é um conceito que a gente pode definir como a capacidade da máquina de realizar uma ação, né? E dentro desse conceito de inteligência artificial tem todos esses conceitos, né? O machine learning, o deep learning e a IA generativa. O machine learning, o exemplo que eu gosto de dar está à direita ali, que é o exemplo do e-mail, né? Então, como que a gente fazia antigamente? A gente se baseava no que a gente chama de sistema de regras, né? Então, o exemplo do spam, que todo mundo conhece. Então, no e-mail, a gente classificava o e-mail como spam ou não spam, baseado em regras que a gente definia. Olha, este e-mail tem tantos caracteres ou determinadas condições. Isso não é um machine learning, é um sistema baseado em regras. O machine learning é quando eu forneço exemplos de e-mails que são spam e e-mails que não são spam. Os caminhos para se determinar o que é, o que não é criado de forma automática pelo esse aprendizado. Então, esse é um conceito que foi da década de 80, não pegou, eu lembro que na época a gente tinha pouco dado, a gente não tinha como analisar isso de forma eficaz, isso veio a se desenvolver muito pelos anos 2000 e é muito atual hoje, vou mostrar para vocês exemplos disso. O Deep Learning, que é aquelas redes neurais, né, também entra nesse conceito, Machine Learning, inteligência artificial, ele é usado para analisar imagem e texto. Né, e hoje, se a gente for ver as máquinas, elas são melhores do que o humano para identificar imagens, muitas vezes, né. E por fim, a IA generativa. Eu me lembro dos anos 2000, quando começou com 2010, mais ou menos, quando conseguiu esse conceito de gerar algo novo, né, daí que vem o generativo, né. E, e ele usa estrutura de deep learning. São grandes redes neurais treinadas com um volume muito grande de texto, que eu mostro ao fim mais ou menos como é feito, que meio que domina a nossa discussão hoje de inteligência artificial, mas ela não é só IA generativa, né? Não é só o chat GPT ou os modelos similares a ele, tem mais coisa do que isso, tá? Se a gente for começar com o item 1 aqui, o machine learning, né? Esse é um exemplo um pouco da minha área, que é de transplante também, né? Mas eu acho que vale para nós, né? Então, esse aqui é um grupo de pesquisadores da França que falou: vamos fazer um machine learning aí para ver tempo de duração do rim, né? Do rim transplantado. O rim transplantado, vocês sabem, ele tem uma duração, né? Infelizmente, ele não é para sempre, para toda a vida do paciente. E o que esses autores fizeram? Eles pegaram uma base de dados grande, ou seja, vários hospitais da França, né, com várias características. Então, veja, se vocês quiserem fazer um machine learning com pesquisa, vocês vão precisar de dados, uma grande quantidade de dados, de dados robustos. Então, eles conseguiram esses dados, aplicaram vários modelos de machine learning e chegaram a um modelo com um calculadorzinho, que é que vocês estão vendo aqui, que tem ali creatinina, algumas outras características de biópsia, que consegue prever a duração do enxerto. Isso foi tão bom que hoje esses autores, esse grupo francês do Lupi, acabou vendendo o algoritmo para uma empresa, né, e hoje você consegue usar esse algoritmo também, e não só isso, ele foi validado como desfecho em alguns estudos clínicos, né, bem interessante esse trabalho, né. Esse aqui é um que a gente desenvolveu aqui em Botucatu, que um colega que é urologista, que foi para Nova Zelândia, né, e ele, muito interessado com pesquisa, falou: olha, eu tenho aqui uma base de dados bem interessante, vamos fazer um machine learning para prever os pacientes que têm câncer de próstata clinicamente significativo, né? Só um adendo, né? Então, como é feito hoje para saber se o indivíduo vai fazer ou não biópsia para câncer de próstata, né? A gente utiliza o PSA, que vocês já conhecem, o volume da próstata, e tem uma imagem da ressonância que chama PIRADS, né? que é uma classificação de ressonância, enfim, eles usam isso. E aí a ideia desse colega pega essas características, vê quem tem e não tem
câncer, né, para biópsia, e faz um modelo preditivo, porque o fato é, existe uma grande morbidade em indicar biópsia de próstata. Em geral, a gente só gosta de indicar para quem tem muita chance de ter aquela neoplasia, né? E o modelo deu muito certo, assim, juntando 3 serviços grandes, olha, ele juntando Austrália, Nova Zelândia e Suíça, foi mérito dele, né? Dividir a base para fazer esses modelos, né? E aí, quando você vai avaliar isso, é importante vocês saberem também, vocês acho que não chegaram na estatística, mas tem a área sobre a curva ROC, que é um número que varia de 0 a 1, né? 0,5 é aleatório, não tem diferença nenhuma. E 0,6, 0,7 começa a ser bom, 0,8 é legal, modelo bom, 1 é perfeito, aqui deu 0,8, né? Então foi bastante interessante esse modelo preditivo. Então esse é um exemplo que a gente pode utilizar em pesquisa clínica, ou em pesquisa, não só em pesquisa clínica, mas em outros tipos de pesquisa, né, que vocês podem, olha, tem uma base de dados aqui, eu quero usar um machine learning, isso é possível, não é possível? Então, isso está dentro do conceito da inteligência artificial, a gente costuma usar bastante, a gente faz bastante tipo de trabalho desse aqui, né? E, de fato, esse algoritmo dele foi melhor do que só o PSA dividido pelo volume da próstata, e só a classificação de P-RADS, ou seja, só a imagem da ressonância foi inferior, só o PSA dividido pelo volume da próstata, que o urologista usa isso, um marcador importante para eles, também, e o algoritmo foi um pouco melhor, né? Então, assim, a gente tem que ter essa característica também nos modelos, de saber se foi melhor do que o que existe hoje, né? E vira um calculadorzinho também, você pode colocar os itens ali, ó. Então, idade, o índice de massa corpórea, esse valor do PSA, né? Essa classificação do PIRADS, e ele te dá a probabilidade de aquele paciente ter câncer, e o médico decide se vai ou não biopsiar, né? Isso é uma decisão clínica, né? Mas isso pode ser um suporte para ele tomar ou não essa decisão, né? Outro conceito importante para nós, quando a gente está falando em modelo preditivo, vocês vão ler na literatura, vocês vão se deparar com artigos aí sobre isso, vocês têm que saber se eles têm uma validação externa. Então, veja, eu peguei meus dados, fiz um modelo preditivo. Eles foram, geralmente, o que a gente chama de validação interna. A gente separa uma parte dos dados e valida ali, né, para ver se aquele modelo foi bom, né, isso é validação interna. Mas é interessante saber se ele foi validado em outra população, que a gente chama de validação externa. Então, por exemplo, nesse artigo nosso ali do colega, né, na Nova Zelândia, foram feitos com 3 grandes bases de dados, de 3 serviços diferentes, e a gente validou num quarto, no serviço da Espanha. E então tem uma validação externa. Então esse modelo ele é mais aplicável a outras realidades também, tá? Bom, então isso é o machine learning. Então esse é o exemplo que eu trago para vocês de como a gente pode pegar um conjunto de dados, tem que ser bastante. Quanto que eu preciso para fazer machine learning? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas em geral, são dados que tem que ser aí uma base de dados com pelo menos mil casos, né? Diferente da estatística convencional, onde a gente consegue calcular o N, né? Quanto que precisa para fazer um estudo clínico, né? A gente consegue calcular isso. Aqui não tem um cálculo formal. Às vezes a gente empresta esse cálculo da estatística convencional. O outro ponto que a gente tinha comentado é a visão, a parte do deep learning, né? Então, para analisar a imagem, não tem muito como fazer, a não ser aquelas grandes redes neurais, né? Então, um exemplo que é muito clássico na literatura é fundo de olho. Não sei se vocês já fizeram isso aqui. Hoje, fazer fundo de olho, tem uns equipamentos que fazem meio que automático, né? Então, não é tão complicado, né? E ele captura a imagem fantasticamente, né? E hoje existem muitos dados, modelos na literatura correlacionando fundo de olho não só com retinopatia diabética, né, clássico, né? Alterações vasculares. O fundo de olho basicamente mostra vasos, é uma forma de a gente avaliar a parte vascular através de um exame relativamente não invasivo, né? E aqui a gente consegue fazer diagnóstico de infarto, AVC, outras coisas completamente diferentes. E mais do que isso, olhando o fundo de olho, você consegue ter uma ideia da idade do indivíduo, do gênero dele também, tá? Então, eu trouxe um exemplo da nefrologia só para entender o que esses autores fizeram. Eles pegaram essas imagens de fundo de olho, e aí fizeram a predição se o indivíduo era homem ou mulher, se ele tinha
a creatinina no indivíduo, a predição da creatinina com base na imagem de fundo de olho, hein? E também a idade. E aí a gente usa uma formulinha na nefrologia com essas 3 variáveis que a gente estima a filtração glomerular. Se olhar ali a curva ROC, eu já falei, a curva ROC tem que ser perto de 1, né? Dá mais de 0,8, né? Um modelo muito bom, né? Então, esse é um exemplo meio fora da caixa, né? Vou fazer uma foto do fundo de olho para prever a filtração glomerular, estimativa da filtração glomerular. Fantástico, né? Então, isso não é tão complicado de você fazer. O que você precisa? Várias imagens e exemplos, né? Essa imagem aqui, rotular ela, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui é de um homem com 50 anos, essa imagem aqui é de um homem com 50 anos, a creatinina de tanto, aí você consegue, através desses exemplos, fazer a máquina entender os padrões. Então vejam vocês, é um Deep Learning, está dentro do Machine Learning, e é naquele gráfico inicial, também está no conceito da inteligência artificial. Nesse interim, né, esse foi um projeto que a gente desenvolveu lá no laboratório nosso, e uma colega que desenvolveu, a Naila, que está até hoje morando fora do Brasil, e a ideia era olhar a classificação de BIRADS da mamografia, né? Então a mamografia tem 4 classificações, BIRAD 1, 2, 3, 4, ali é o ABCD, né? Então é mama menos ou mais densa, né? Então não era para prever neoplasia, mas geralmente as classificações de BIRADS 3 e 4, você tem que ficar mais de olho, né? Então, a ideia era assim, hoje tem muitos exames, vocês vão ver isso, né? Muito exame de radiologia que não é laudado. E esses exames de radiologia, então será que se eu usar a máquina para laudar isso, ou pelo menos um pré-laudo, isso seria interessante? Seria, eu acho que é útil isso, né? Então ela pegou 8.000 imagens, 8.000 mamografias, todas elas estavam laudadas por um profissional habilitado, né, dizendo se era A, B, C ou D, e aí com esses exemplos, fornecendo olhando o Deep Learning, né, ele conseguia classificar. No fim, ela teve um bom resultado, a gente conseguiu até publicar, e aí tem um calculadorzinho, que você consegue fazer o upload da foto, e aí ele coloca para você qual é o BIRADS, e também ali, às vezes, até ele faz alguma anotação, né? Tem um nódulo ali e tal, ele consegue fazer essa anotação. No nosso país, a gente ainda não tem uma legislação para isso, né? Então, para que isso seria útil? Por exemplo, para colocar num grande hospital, para ele priorizar as mamografias, por exemplo, que tem BIRADS 3 e 4, para o radiologista laudar primeiro, né? Eu não consigo liberar as imagens sem um profissional habilitado, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, voltando para o câncer de próstata, existem sistemas que já olham a lâmina, né? Então ele vê a imagem e consegue saber se aquela imagem tem câncer ou não tem câncer, e parece que lá, né, fora do nosso país, já tem, ele consegue, laudos negativos, ele não precisa do patologista, né? Ele já pode liberar, porque o valor preditivo negativo é alto, então ele consegue, ele consegue liberar automaticamente. A gente ainda não tem essa mesma legislação aqui no nosso país, né? Então, outra potencial aplicação que a gente está tentando trabalhar é olhar a imagem de patologia, né? Então, imagem mesmo de patologia para tentar laudar ou segmentar a imagem, o que não é algo simples, porque a imagem de patologia é bastante complexo. Aqui eu mostrei um exemplo mais fácil, uma foto só, e dizendo se ela tinha uma classificação de BIRADS, que era uma coisa um pouco mais simples, né? Se a gente vai para uma imagem de patologia, a gente está fazendo algo um pouco mais complexo, mas que eu estou dizendo para vocês, tem muita coisa já em produção viu? Já tá em produção em muitos países esses tipos de algoritmos aí. Outros, não sei se vocês já viram, que laudam raio-x de tórax também, né? Então já tem um pré-laudo do raio-x de tórax, muito acurado, muito bom, vendo pequenas, às vezes, pneumotórax pequeno, por exemplo, que pode passar despercebido, e esses algoritmos conseguem fazer esse tipo de laudo, né? Caminhando em direção a outros itens aqui dentro da inteligência artificial, né? Então, esse é um outro ponto que eu gosto, eu acho que é importante que vocês entendam também. Esse aqui é processamento de linguagem, né? Natural Language Processing, o NLP, né? O que é isso? Isso aqui também foi um outro trabalho da Naila,
que ela fez no nosso hospital. A gente tem, não sei se vocês já tiveram contatos aí com sistemas, provavelmente sim, né, prontuários eletrônicos, né, então a gente tem vários prontuários eletrônicos, mas todos eles têm um campo onde o médico faz ali, escreve as coisas, né, e é ali que está o que importa para nós, né. Então, por exemplo, o diagnóstico, que é o CID-10, classificação de 10, internacional de doenças, muitas vezes a gente não preencham vocês, hein, por favor, na sua prática clínica, mas muitas vezes não tem tanta informação ali. A informação mesmo, ela está no que a gente escreve, a hipótese diagnóstica, a conduta, o que o paciente está tomando. Então, usando esses NLP, você consegue extrair isso, mesmo que o médico, às vezes, tenha algum erro de digitação, né? Olha, esse paciente tem esse diagnóstico, o que é tratamento e o que é medicamento, né? Então, isso é impossível ser feito utilizando, não é muito complicado usar isso aqui, utilizar isso na prática clínica, né? Então eu vou citar um exemplo para vocês aqui, né? Os prontuários eletrônicos, quase todos eles, praticamente todos, viu? Eles são estruturados, infelizmente, para cobrança, né? Então, eles não são estruturados para pesquisa clínica ou para recuperar dados, né? Então, quando vocês forem fazer suas pesquisas e olhar os prontuários eletrônicos, vocês vão perceber essa dificuldade. E aí a gente tem dois tipos de itens aqui. Um que você pode extrair automaticamente do prontuário eletrônico, que a gente chama de dado estruturado. Ele já vem na coluninha ali, bonitinho, sabe? Então isso aí, por exemplo, é o CID-10, que é aquela classificação internacional de doenças, vocês conhecem, né? Os sinais vitais, que é anotado, por exemplo, durante a internação, os exames laboratoriais que são pedidos, até mesmo as prescrições. Isso é relativamente simples de extrair, né? Mas o dado não estruturado, aquele que o médico escreve, anota, aquilo é um dado não estruturado, né? Então aquilo é mais difícil, né? Então eu citei alguns exemplos de como ajudar. Imagem é um dado não estruturado. Reporte de radiologia, reporte de patologia, aqueles laudos, né? O laudo, que geralmente é um PDF, né? Aquilo é difícil de extrair. Então, esse é um exemplo que a gente precisava de dados no último ano, de um ambulatório, então a gente pegou os dados, colocou as colunas ali estruturadinhas, né? E uma coluna que é dado não estruturado, que o médico escreveu, que é como se fosse um Excel mesmo, né? Mas você tem escala, você tem muito dado, aqui a gente tinha 4.000, era um ano só, imagine, mas é bastante, né? Você utiliza essas estratégias de NLP para tirar o que o médico escreveu, né? E quais eram os diagnósticos, tratamentos desses pacientes, tá? Então isso pode ser usado, por exemplo, também para fazer um estudo, né? Ou uma das finalidades, por exemplo, do nosso laboratório de ciência de dados era essa, né? Então, quando o indivíduo vai ajudar o indivíduo que faz a pesquisa a extrair o dado de forma mais, eu diria, até precisa, né? Porque dependendo do volume, você não consegue sentar no computador e extrair dado a dado, olhar o que está escrito num prontuário eletrônico e copiar num Excel. Difícil, né? Então a gente consegue extrair isso de um prontuário eletrônico muito mais rápido, muito mais fácil e eu acredito que até de uma forma um pouco mais precisa. A tecnologia para fazer isso aí é bem simples, assim, não é complexa. Caminhando nesse sentido, vem os grandes modelos de linguagem, né, e entre os LLMs mesmo, né, então, que foi a grande sensação. Aí eu fiz esse retrospecto para vocês aqui. Eu me lembro que eu fui convidado para fazer essa aula no Hospital do Rim, eles gravam todas, então eu deixei os QR Codes aí para vocês também, caso vocês queiram, fica no YouTube. Em 2021, eu fiz uma aula de estatística preditiva, aplicada à lista de espera para transplante e tal, mas enfim, era de estatística preditiva. E não tinha muito LLM, ninguém falava nisso, né? E aí em 2022, com o lançamento do ChatGPT, estourou, né? Todo mundo só falava de IA generativa. E aí uma outra aula que eu fiz para eles, eu coloquei esse retrospecto, né? A aula já abordou a IA generativa, tá? Então ela aborda, que é provavelmente a forma de inteligência artificial que vocês mais têm contato, que vocês mais usam no dia a dia, né? E aí, para entender um pouco isso daí, né, e vem de onde veio o GPT, né? O G é o generative, né? Então ele gera um conteúdo novo, tudo bem? O P é do pré-treinado. Então, os modelos são pré-treinados com um volume enorme de dados. Provavelmente, uma quantidade de dados aí é muito grande. Nenhum desses modelos proprietários, eles dizem aí quais são as fontes, né? A gente sabe que é PubMed, a gente sabe que tem tudo, em geral, que eles conseguem obter, né? Mas até por questões de copyright, eles não informam qual é a base exata de dados usada no treinamento, né? Então, nessa época, os modelos, eles ainda eles têm uma limitação, eles são treinados até aquele momento. Aqui hoje a gente sabe que ele acessa a internet, né? Então, se eu pergunto uma coisa mais atual, ele entende a minha pergunta e faz uma busca e me traz uma resposta atual. Mas, de qualquer forma, todos eles são pré-treinados até aquele momento com uma base de dados geralmente muito ampla, né? E o T vem do
Transformer, que é para explicar de forma simplificada, ele é uma arquitetura de rede neural diferente. E o pessoal ali em 2017, onde está a setinha, os engenheiros do Google descobriram isso, publicaram num pré-print mesmo, e deixaram isso público, não deixaram isso como um segredo deles, né? E todos os modelos usam essa arquitetura, ela centra a atenção numa palavra, né? Então, é bem isso mesmo, ela centra a atenção numa palavra, e isso foi revolucionário para esses modelos, por isso que a gente chegou onde chegou, porque todos eles vão utilizar esse transformer, e a partir dali todos os grandes modelos utilizaram essa mesma estratégia. Aqui tem um exemplo que eu acho que eu cito, não sei se vocês já usaram o Llama, né? O Llama é um modelo da Meta, não tem tanta coisa, não tanta novidade, mas você pode baixar no seu computador, que eu recomendo sempre vocês fazerem para dar uma olhada como isso funciona, né? Então, como ele foi treinado como qualquer outro modelo, eles pegaram uma quantidade enorme de texto, ali, 10 terabytes, e utilizaram uma quantidade enorme de GPUs, né? Então, computador com uma potência bastante grande, né? Eu acho que, assim, em relação a isso, só para vocês terem uma ideia, a gente normalmente usa o nosso processador dos computadores, né? Então, tantos cores, a gente usa a capacidade do processador. E para treinar a rede neural, eles descobriram que a gente podia usar a placa de vídeo, as General Processing Units, né? Então, esses GPUs são as placas de vídeo aí que distribuem o processamento entre elas. E isso foi também bem revolucionário, que permitiu que o treinamento desses modelos fizesse. Mas, de qualquer forma, ele consome bastante energia, ele é caro de fazer, né? Então, isso continua sendo. Mesmo depois de treinado, ele ainda continua consumindo bastante recurso, porque geralmente a gente roda isso em nuvem, né? Quando vocês baixarem um desse modelo no computador para vocês verem, vocês vão ver quanto que ele fica lento, o computador, quanto de capacidade de processamento ele usa quando você roda ele localmente. Então, para fazer uma analogia, é como se a gente tivesse comprimido toda a capacidade da internet nos parâmetros do modelo. Ah, mas aí acabou? Não. Aí depois precisa de humanos ali para dar um feedback para o modelo, numa etapa que eles chamam de fine tuning, né? E colocar limites e regras nesses modelos, né? E a partir dali ele está pronto, ele pode ser disponibilizado, né? A discussão que nós temos hoje, né? Rodar modelo local ou rodar modelo em nuvem? A maior parte usa em nuvem, né? Vocês também devem usar, né? Ah, eu estou usando o Cloud, estou usando o GPT, o Perplexity, você está colocando tudo na nuvem deles, né? Você está rodando, os dados estão sendo enviados para o servidor e rodados, rodados localmente lá na nuvem, não localmente, perdão, na nuvem, né? Mas, hoje, você pode rodar modelo local, então eu posso baixar aqui o Llama, existem outros também, o próprio ChatGPT disponibilizou uma versão que você pode rodar localmente, mais simples, né? E aí, no caso, você roda no seu computador. Isso tem vantagens? Algumas. Eu posso ter mais privacidade sobre o meu dado. Geralmente são modelos menos potentes, eu preciso de um hardware bom, né? Mas isso pode ser feito em algumas situações. Então, só para vocês entenderem onde que se roda esses LLMs, né? Em nuvem, na maior parte das vezes. Mas existe uma possibilidade de rodar local? Existe também. A gente está tentando baixar alguns modelos locais e ver o que isso tem de vantagens, né? Grandes corporações, às vezes, elas não permitem que você coloque dados por questões de privacidade nesses modelos em nuvem, né? Então, realmente, por mais que você pague as versões, eles acreditam que naquela versão que é mais cara, Enterprise, geralmente tem esse nome aí, eles nunca usariam seus dados de treinamento, para treinamento, mas a gente nunca tem 100% de certeza quando você coloca o dado, faz o upload de dado nesses modelos grandes de linguagem em nuvem, né? Enquanto que localmente eu teria 100% de certeza de que ele não está sendo compartilhado ou usado para treinamento. Então isso é algo que a gente tem também como importante, né? Muito bem, o que existe de estratégia? Eu acho que isso vocês conhecem, mas nunca é bom deixar de falar, né? A estratégia de prompt, né? Então, dá para fazer uma aula só sobre estratégia de prompt, né? Mas, basicamente, você vai dizer quem que você é, né? O que você quer e como você quer. Né? Então, olha, sei lá, eu sou um médico nefrologista, eu quero que você revise esse texto para mim através de um relatório sucinto de 2 páginas.
Pronto. Existem outras coisas ainda. Source, o tom que você quer, use um tom formal e científico, limites de palavras, então isso pode ser um pouco mais, né? Então acho que vocês também, durante a interação com esses grandes modelos de linguagem, percebem que se você faz login na sua conta, ele já entende um pouco o contexto, a janela de contexto que ele está trabalhando. Então ele já vai entender o que você pode recuperar uma janela de contexto, né? Você clica numa conversa antiga, recuperando aquela janela de contexto, você pode colocar o tom, eu segui esse prompt engineering aqui, e também fazer uploads de arquivos para dar. Então, tem formas a gente obter melhores respostas, e realmente os modelos estão, os novos modelos estão ficando impressionadamente bons, né? São muito bons para produção. Tomem cuidado para nunca fazer um trabalho científico, uma revisão do zero baseado nisso, né? E isso é algo que a gente pode comentar depois, né? Então, eles são modelos que vão melhorar a nossa produtividade, mas nunca usem para fazer 100% do seu trabalho, né? Usem para melhorar a sua produtividade, eles realmente melhoram a produtividade, tornam a nossa vida um pouco mais simples, e esse é um exemplo de prompt engineering, eu posso citar vários aí, exemplos, mas isso a gente aprende no dia a dia, existe técnica também, né, para se fazer prompt engineering, né. Outra, que você pode fazer para melhorar o seu modelo, né, e geralmente é fornecendo janelas de contexto. Uma das formas que eles chamam de Retrieve Augmented Generative, o RAG, né, tem alguns modelos que você, sei lá, o próprio ChatGPT, o Claude, por exemplo, o Gemini também tem isso, né? Então você consegue colocar textos ali, né? E fornecer janela de contexto. É isso, né? Então você às vezes limita o modelo para pesquisar só no que você colocou, né? Dependendo da especialidade, se for uma coisa médica, às vezes você não quer que ele alucine, né? Então você pode tentar restringir que ele pesquise só naquela janela de contexto, naqueles textos que você forneceu, né? E fine tuning que eu especialmente uso pouco, né? Geralmente isso quando você fornece exemplos, né? Então eu posso fornecer casos clínicos reais, por exemplo, desde que anonimizado, obviamente, né? E ele aprender com os exemplos, né, num processo conhecido como fine tuning, mas ele geralmente é um processo que eu preciso colocar recurso, né, se eu pegar um desses grandes modelos e fizer um fine tuning, isso não é barato, né, mas vocês têm que entender que é uma outra estratégia, então eu posso combinar estratégia de prompt, fornecer contexto ou fazer RAG, e fornecer textos, exemplos, no fine tuning para ter exemplos melhores aí, e eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer isso na prática clínica também, né. Primeiro, e aí tem um monte de trabalho na literatura, avaliando, por exemplo, LLM na performance de testes médicos, né, esse é um deles, que eu selecionei só para a gente olhar aqui, né, casos clínicos publicados no New England Journal of Medicine, né, que é um jornal bem, publica casos clínicos muito desafiadores, e aí foram pedir para os médicos fazer um diagnóstico, e eles acertaram ali 20%, onde está a cruzinha, né, e os modelos em torno de 85%, né. Bom, enfim, não quer dizer que é melhor do que o médico ou não, né, mesmo porque é resposta de caso clínico difícil, né, resposta de caso clínico difícil é difícil para todo mundo, né, então tudo isso é difícil, é complexo, né, mas de qualquer forma, isso está mostrando para nós como que esses modelos têm avançado, né, como eles têm conseguido responder essas capacidades. Tem alguém que levantou a mão que pode falar. Você quer fazer uma colocação? Ou não? Acho que foi uma levantada acidental. Beleza, então tranquilo, tranquilo. Bom, esse é um exemplo onde a gente fez aqui um desse modelo, né? Então, vamos colocar caso clínico no chat GPT, não é tão legal, né? Mas a gente pegou um modelo grande de linguagem desses conhecidos, né? E fizemos essa estratégia, né? Qual estratégia? Nós vamos colocar o Retrieve Augmented Generative e Prompt Engineering, duas dessas estratégias, tá? Prompt Engineering dizendo que ele era um médico, assistente, nefrologista, várias janelas de contexto, avaliando pacientes com doenças nefrológicas difíceis, né, e a gente tem uma doença nefrológica, ela não é só nefrológica, né, ela tem cometimento hematológico também, que é uma microangiopatia, uma doença super rara, que confunde com sepse, e aí às vezes tem esse aspecto
de tipo, uma gangrena na extremidade, que pode ser também uma lesão de sepse grave, numa criança com uma lesão muito grave, e aí você coloca ali o caso clínico e pede para ele analisar, né, e aí ele te dá as hipóteses diagnósticas, olha, as hipóteses diagnósticas foram bem legais, assim, isso pode ser uma coagulação intravascular disseminada, vocês vão aprender ainda, uma doença bem grave, uma síndrome hemolítico-urêmica atípica, uma doença bem grave, outras possibilidades. Então, imagine o potencial disso para um médico intensivista, que não tem tanta, mesmo para um especialista, né, que às vezes não está com dúvida diagnóstica, né, então, quando bem feito, eles podem nos ajudar bastante, né, isso é um exemplo aqui, né, quando bem produzido, né, e validado, a validação a gente ainda não fez desse modelo, né, então a gente ainda está pendente. Eu falei para vocês que machine learning é importante fazer validação, esse tipo de modelo aqui, para fazer validação, vocês imaginam um pouco mais complexo, né, você teria que fornecer vários exemplos para ele ver a resposta, certo, a resposta foi tal, e pedir para médicos, preferencialmente 3, validarem aquela resposta, e aí você vê a concordância, considerando o padrão ouro, seria o diagnóstico do médico, teoricamente, ali no especialista, e a máquina que ela respondeu. Então, essa seria uma forma de fazer essa validação, né? Esse é um outro exemplo, esse aqui é um colega de Piracicaba, o Alex, né? E ele também vai usar LLM para responder um problema que é o seguinte: existem interconsultas, aqui no caso da nefrologia, ele é nefrologista também, para que sejam respondidas as interconsultas. Existem no estado de São Paulo muitas delas, e poucos nefrologistas, na prática, elas não são respondidas, né? O que é uma interconsulta? É quando o colega da unidade básica pede ajuda do especialista. Olha, esse paciente aqui precisa ir para o especialista, eu quero nefro, porque o problema é renal, o especialista não responde porque tem muita interconsulta. Aí ele falou, bom, então nós vamos colocar LLM para responder, né, um desses grandes modelos de linguagem, junto com informações do que ele precisa saber sobre o protocolo de doença renal crônica e estadiamento da função renal, usar aquela formulinha lá. Então, o paciente fornece um exemplo, esse aqui é um diabético, tem 60 anos, a creatinina de 2, ele dá para a gente a estimativa da filtração glomerular, que é uma fórmula, ele calcula, tá? Ele dá a conduta, ele falou que nesse caso precisaria da relação albumina-creatinina, então essa interconsulta pode voltar para o médico para ele preencher melhor, e depois ser novamente, ou ela pode também ser priorizada, né? Então, a ideia dele, novamente, como eu falei para vocês, a gente não tem regulamentação, né, no Brasil para que isso seja uma resposta sem validação. Mas veja o nefrologista respondendo essa interconsulta, eu preciso só validar o que ele respondeu, eu vou ler o caso clínico, olha, realmente, a filtração glomerular dele é essa, o estadio 1,3B, né, então o estadio da filtração glomerular já está fácil, né, já está as condutas ali, né, e a gente pode priorizar aquelas interconsultas mais urgentes, né, para que sejam vistas primeiro, né, e as outras, vamos dizer, menos graves, que também são importantes, mas menos, ele poderia colocar depois. Que estágio ele está? Ele já desenvolveu o modelo, já tem até uma plataforma própria para você entrar na plataforma e colocar ali as informações, né, e vamos validar, vamos ajudar ele na validação. Então, ele tem uma parceria já com a Secretaria de Saúde de São Paulo, para dar a interconsulta, eles vão fornecer a interconsulta, ele vai fornecer a resposta, e aí a gente vai pegar uma amostra disso, não precisa ser todos, para ter esses 3 nefrologistas, ou dá 3, mas você poderia usar outros 2, por exemplo, o ideal é a opinião de 3 para fazer essa validação. E aí a opinião do nefrologista seria o padrão ouro, e a opinião da máquina seria, ele teria uma nota, e a gente conseguiria fazer essa validação, né? Esse é um outro modelo que a gente está desenvolvendo aqui, e está bem no início, né, mas eu gostaria de comentar com vocês. Mas se a gente avançasse se a gente avançasse um pouco mais nisso, né, e caminhasse para a prática clínica. Lembre-se, a gente até pode, mas a gente precisa de ter estudos, né, a respeito, na minha opinião, né, a gente precisa estudar melhor isso. Então, como eu trabalho com transplante, então a gente tem consultas meio padronizadas depois de um certo tempo, falei, vamos começar lá para ver como é que isso funciona. Então, é um estudo onde os pacientes são randomizados, né, então o que é uma randomização? Quando ele chega, ele é sorteado, né, para um grupo ou outro, isso a gente chama de randomização, né, um grupo ele vai ser atendido pelo atendimento usual, pelo médico especialista, e no outro grupo ele vai ser atendido pelo esse modelo de linguagem em voice mode, né? Então a gente coloca todos os protocolos da nefrologia do transplante, a gente coloca a persona
quem é a persona que ele vai ser, então ele vai ser o médico, tá? E ele vai interagir com o doente em voice mode. E ficou bacana, eu ia colocar aqui para vocês verem, mas acabei não colocando um exemplo de consulta, né? Então, ele dialoga com o doente, ele checa se o doente é o doente correto, ele vai perguntar se ele está bem, né? Ele vai ver se ele tem queixa, ele vai checar a adesão, se está tomando o remédio corretamente, checar as medicações e depois fazer um resuminho estruturado da consulta, certo? Então, essa é a ideia. E, obviamente, ele não vai ser dispensado só assim, vai passar pelo médico assistente, mas ele vai fazer um papel de uma pré-consulta ali, né, bem estruturando já a consulta, escrevendo para nós. Então, o que ele interage, no fim, ele estrutura uma consulta, né, bem estruturadinho, né? E a ideia é testar se isso foi bom, né, então se realmente o paciente se sentiu bem atendido, né, se foi bom, né, a gente não sabe se essa interação foi boa, e também a gente vai tentar olhar, dar uma nota para esse atendimento no final, tanto do LLM quanto do médico, né. Então, veja, eu acho que esse tipo de recurso vai avançar muito no futuro, né, então atendimentos que podem ser assistidos pela máquina, e muitas vezes podem facilitar a nossa vida nesse sentido. É claro que aqui é um estudo clínico, a gente está desenvolveu o modelo, mas fez poucos testes ainda, mas a ideia é que a gente tem um N amostral calculado, mas a gente vai tentar seguir nesse caminho também. Bom, pessoal, de exposição era isso que eu tenho aqui para falar para vocês, tá? Mas vou ficar aqui à disposição para interações qualquer pergunta que vocês tiverem, deixa aqui o meu contato de e-mail também, caso vocês queiram fazer algum tipo de estudo eventualmente. Obrigado. Ótimo, Gustavo, excelente. Muito obrigado, viu, pela exposição. E acho que abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta ou colocação, dúvida para compartilhar com a gente. Deixa eu parar a apresentação aqui. Bom, pronto. A Jéssica tem uma pergunta. Jéssica, pode falar. José Fernando? Não, então eu vou começar, Gustavo, com uma pergunta. Que, na verdade, a gente tem participado de toda a revisão que o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, tem feito com as novas diretrizes curriculares para o curso de medicina. E agora, na versão 2025, entra, né, a obrigatoriedade dos cursos trabalharem com os alunos a inteligência artificial e novas tecnologias. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você. Onde, assim, na sua experiência, o que você acha que é mais interessante do ponto de vista de formação de um médico generalista, o uso da inteligência artificial? De que maneira que as universidades elas precisam incluir esse tópico na formação dos futuros médicos? Boa pergunta, Helder. Você viu assim que nessa apresentação eu tentei estruturar dizendo toda a evolução, inclusive o machine learning, que eu achei que poderia ser interessante para vocês para pesquisa. Mas assim, indo nesse ponto, isso é muito novo, né? Até para nós, a gente tem a formação para discussão, ela é difícil de achar profissionais que possam discutir isso, né? Mas eu acho que o que a gente poderia discutir na universidade ou no curso de formação na graduação, né? A gente tem que discutir, fazer um curso mais prático, ele tem que ser teórico e prático, mas ele tem que ser também prático em termos de estrutura de prompt, né? Que tipo de privacidade dos modelos, o que eu posso ou não posso Não, já paguei já. colocar na internet, entendeu? O que eu posso ou não posso colocar na internet, escrita científica, tudo bem? Então são coisas bem práticas que a gente precisa discutir num forma de um workshop, talvez, ou também de aulas práticas, meio mão na massa mesmo, pegando o computador e fazendo, né?
Porque a gente tem, por exemplo, escrita científica, a gente não pode fazer do zero, eu falei para vocês, não dá, mas a gente vai usar a inteligência artificial, não tem jeito, né? A gente vai usar para formatar, a gente vai usar para melhorar o nosso português ou inglês, se for o caso, fazer o versionamento, né? Formatação. Até que ponto a gente vai poder usar, até que ponto a gente não pode usar, né? Então, acho que um workshop nesse sentido, mais prático, é bem útil, né? A alucinação do modelo, então, cada vez melhor, vocês estão vendo, né? Vocês usam também no dia a dia, e vocês veem que a qualidade das respostas é muito melhor. A alucinação é quando o modelo cria algo que ele sempre vai te promover uma resposta, não vai nunca deixar de dizer, né? E aquela resposta é inacurada, tá errado. E acontecia muito em referências médicas, a gente via as referências erradas, cada vez as alucinações estão diminuindo até mesmo nesse ponto, né? Então, acho que um curso mais prático em módulos, incluir estrutura de prompt vai ajudar bastante a todo mundo, né? Porque como você pergunta, a qualidade da resposta ela é bem diferente, né? Agora sim, só um adendo. O que me impressionou foram as novas versões, tanto do GPT quanto do Claude, né? Que ele já pega a sua janela de contexto e entende mais ou menos, mesmo quando você não faz um prompt adequado, mas a gente ainda recomenda que os prompts sejam feitos de forma bem adequada, né, bem estruturada para que a qualidade da sua resposta seja melhor. Bacana, legal. E uma outra coisa, Gustavo, já ouvi alguns burburinhos, né, de que cada ferramenta, cada inteligência artificial, ela é melhor para um aspecto em específico. Então, para fazer montar uma estrutura de slides, por exemplo, para apresentação, tem uma que é mais interessante. Para fazer relatório médico, Sim. outro. Para trabalho científico, outra. Na sua visão, assim, como que você enxerga essa... Então, isso daí, assim, eu vou dar minha opinião, mas, gente, cada um tem a sua preferência, a sua plataforma, né? Então, eu uso, o ChatGPT, ele é muito bom, em geral, para voice mode, acho que é o melhor para voice mode. As versões mais novas, para produção, eles são boas também, mas para escrita científica, na minha opinião, hoje o Cloud é o melhor. Tenho usado demais, tive que até fazer uma assinatura também desse modelo, né? E porque ele é muito bom, ele está muito bom para escrita científica, né? Imagem é o Google, né? Hoje as imagens estão muito boas do Google, né? Para fazer slide tem o Gama, mas você também tem que fazer uma assinatura. Você pode fazer no Notebook LM, que é uma ferramenta, não sei se o pessoal conhece, Notebook, já usaram o Notebook LM? É bem legal o Notebook LM, né? Então tem o Gemini dentro dele ali também, né? Mas você coloca o que é legal do Notebook LM? Você coloca um conjunto de textos, referências, enfim, que você coloca ali, e ele vai ficar só naquilo, né? Ficar só naquilo. Então, coloca aquele conjunto, você pede, gera uma apresentação, gere questões a respeito daquilo, ou faz perguntas diretas ali mesmo, né? Então, lei, por exemplo, às vezes a gente médico, vocês vão ver que vocês vão ter que ler lei também, às vezes, né? A legislação, que é difícil, né? Você coloca ali, interprete a legislação, ele faz de forma muito precisa, viu? Então ele é muito bom para isso daí, essa ferramenta, e também é algo que a gente poderia discutir no curso, né? Lembrando que isso é dinâmico, né? Eu falei isso agora para vocês, daqui a pouco sai um novo modelo, não, está melhor para isso, que ele ficou pior nisso, e a coisa vai caminhando, né? Muito dinâmico, né? Deixa eu ver aqui no chat, o pessoal está colocando, agradecendo pela aula, Gustavo, colocando aqui, foi muito boa. Um aluno falou aqui que não sabia da importância da IA para esse auxílio no diagnóstico. Alguém comentou do Gama, do Gama, né? É legal o Gama. Assim, eu uso o Gama para fazer a apresentação, né? Mas ele é bacana, ele é bacana. Mas, enfim, eu ainda prefiro usar o tradicional, às vezes fazer um slide no Google, no próprio Google, no Gemini mesmo, né? E jogar para dentro ali, mas é preferência mesmo, né? O Gama ele sai uma apresentação meio formalzinha, meio padrão, assim, né? Mas eu usei algumas vezes também, funciona bem. Matheus? Boa noite, professor Luiz. Me chamo Matheus. Eu queria saber, professor, sobre a retroalimentação de conteúdos e dados em bases científicas. Você acha que essa retroalimentação, cada vez mais que você coloca dentro da sua IA de preferência,
Agora ainda mais com essa nova que você disse também do ChatGPT e do Gemini, montar um quadro situado no que você está alimentando ali, você acredita que essa inteligência vai cada vez ficando melhor ao seu molde, ou você acha que pode ter alguma interferência da IA? Tá, se eu entendia bem, né, o que que eu acho que você quer dizer, né, assim, a partir do momento que a gente vai interagindo e colocando contexto, né, ela vai tendo uma certa personalidade, pode ser isso. Então, não sei se vocês já percebem isso, né, então você entra Isso, exatamente. na sua inteligência artificial do ChatGPT, que é diferente do Claude, do Gemini, né, que são as personalidades, né? Então, assim, eu faço login na conta, todo mundo entra, você vai fazer o login na sua conta e você vai fornecer exemplos ou tarefas que você mais faz, né? Ele vai aprender sobre você, né? E entender mais ou menos qual é o padrão de resposta que você tem. Isso interfere um pouco na estrutura do prompt também, porque hoje eu não preciso fazer prompts tão complexos como aqueles que eu mostrei para você. Ah, eu sou um nefrologista, estou lendo um artigo, responda isso. Ele já meio que sabe, né? Então isso é bem interessante, né? Até que ponto cada uma dessas inteligências são nossos assistentes, vão ter uma personalidade própria e vão conviver com a gente como assistentes, né? Interessante isso. Valeu, obrigado. Gustavo, tem uma pergunta Professor, aqui no chat. Só um minutinho, Mário, eu já abro você, tá? É que a Luara colocou aqui no chat que ela tem uma dúvida. Ela coloca assim, Gustavo, tem surgido novas tecnologias médicas, como a radiômica, e aí ela vê que o acesso ainda é muito restrito, e ela questiona, né, como buscar se atualizar nisso já dentro da área de interesse. E ela cita ainda que tem poucas pesquisas de radiômica hoje no Brasil, e foi uma polêmica acerca da substituição do radiologista, etc. Sim, eu mostrei alguns exemplos ali de análise automatizada de imagens, né? E a gente conseguiu fazer um modelo que ficou muito bom para mamografia, né? O que existe nos Estados Unidos? E lá já tem isso, né? Então já existem laudos de radiologia sendo dados pela máquina, né? E isso é aceito, né? Então é uma área que vai meio que ter uma demanda menor, assim, não vai ter muito jeito, né? Começa com uma certa resistência, e naturalmente você ainda vai precisar desse profissional, o radiologista, o patologista vão ser fundamental, mas talvez a gente tenha muito laudo sendo feito pela máquina, porque eles vão, a capacidade preditiva vai melhorar demais, né, vai melhorar muito, né. Vou dar um exemplo aqui para vocês, a gente na patologia aqui da Unesp, né, Helder, o pessoal adquiriu um scanner digital. Então, o que é isso? Todas as lâminas de patologia estão sendo digitalizadas, né? Elas estão sendo. Então, hoje, o microscópio ele já não vai mais precisar. A gente vai sentar no microscópio, a gente vai olhar no computador e ampliar a imagem até o tamanho que você quiser, porque um escaneamento de imagem, né? A imagem de radiologia ela não tem isso. Por mais que seja uma toma, uma ressonância, é um conjunto de imagens. Dentro da patologia, você tem um scanner digital. Né? E tudo isso vai ser dado de treinamento. Então, estou dizendo assim, na Unesp a gente acabou de colocar, agora vai começar a digitalizar. Tendo uma base grande de exemplos, você consegue fornecer e fazer modelos desse tipo, ou usar uns já existentes. E isso é melhor que o patologista? Hoje não é. Mas pode ser que um dia se torne. Os modelos de radiologia me surpreenderam muito, né? A gente chegou a usar aqui, Helder, na Unesp, um teste colocando no PACS, que é o sistema de imagens, né? Para ver raio-x. E tinha muito raio-x que você pedia, vou checar o catéter, para ver se o catéter está na posição. Né? A gente só olha o catéter, né? Acabou. Tem um pneumotórax pequeno, tem isso, você não viu fratura aqui. Coisas que passava despercebido. E o modelo te apontava, olha, tem, né? E aí muitas vezes chamavam nossa atenção para algo que a gente não tinha percebido. Então a qualidade da análise é muito grande, né? Isso vai impactar o mercado de trabalho? Provavelmente. Provavelmente, viu? Perfeito. Mari, você tem uma pergunta? boa noite, professor. Eu sou a Mariana. Eu assino uma IA, não sei se você conhece o Adapta.
O Adapta é um conjunto de 15 inteligências, e assim, desde que eu comecei a faculdade, eu assinei, e eu estou sempre alimentando ela, e assim, hoje, vou até falar assim, ela é bizarra, sabe? Porque eu não tenho mais que complementar quase nada, porque assim, eu acabei subindo todos os livros da faculdade, e eu deixei num arquivo. Então, assim, hoje, por exemplo, se eu faço alguma pergunta específica mesmo subindo, ele puxa já os dados que eu já usei, por exemplo, há 4 meses atrás. E aí você sabe que até às vezes eu fico até um pouco com medo diante da rapidez, e eu tenho feito bastante publicação, então eu faço um curso à parte para iniciação científica, e eles falam muito do Perplexo, e eu puxei muita coisa do Perplexo. Então, assim, às vezes eu fico, assim, sinceramente, um pouco assustada com a velocidade dessa IA com tanta, assim, informação. E eu queria saber da sua opinião, o que você acha, se você conhece o Adapto e se você já viu esse nível de rapidez de informação. Perfeito. Eu tenho essa mesma sensação que você, assim, em relação a cada modelo novo que surge, quanto que isso é assustador, né? Então, eu estava comentando do Cloud, porque formatação de tabela, todo mundo já formatou uma tabela no Word, que é chato, né? E a IA não é legal para isso. E se eu usar o Cloud, os modelos mais novos, ele formata a tabela para você. Então, é algo difícil de fazer, né? E que nem a gente está falando, trabalho científico. Esporte, para mim, no Word, não ficava muito bom no passado, hoje fica. E ele coloca até cabeçalho e rodapé, algo complexo, sai muito bem editado, né? Então, isso é uma melhoria. O Adapta, eu preciso também testar, porque os colegas muitos estão utilizando, né? E assim, a grande vantagem é essa que você falou, você vai poder usar várias inteligências, né? Eu não tenho certeza, aí você poderia me dizer se ele guarda a sua janela de contexto também, né? E se você consegue fazer algumas coisas mais avançadas, né? Então, por exemplo, dentro do chat GPT ou mesmo do Cloud, você consegue fazer aqueles modelos que são cada um tem um nome, né, mas você consegue fazer um modelo personalizado, né, de certa forma são chamados de modelos personalizados, se ele deixa você fazer esses modelos, porque a gente compartilha muito modelo personalizado, então a gente tem um uso mais intenso, né, então eu preciso testar, adapta, se ela deixa fazer todas essas coisas, né, porque eu, por exemplo, tenho 3, pelo menos, assinaturas dessas, isso seria mais barato substituir por uma só, né, mas eu não tenho certeza se não uso, por exemplo, para fazer esses modelos personalizados, ela deixa você fazer, né? E se você chega no limite dela, tá? Se você chega um momento que sabe aquele limite mesmo no teu do pago, às vezes você atinge o limite dele, né? Ó, chegou no limite que você podia usar agora. Então, eu acho que não tem esse limite, porque eu vejo o quanto que eu uso e quanto eu carrego, e o que eu acho sensacional, assim, você abre uma janela nova, tipo assim, se eu fiz sei lá, abriu, assim, há 3 meses atrás, ele puxa aquilo para o atual, então ele Tá. vai carregando. Então, assim, é muito interessante, até para revisão, até de dados, ele pega o dado anterior que você já tinha feito de um trabalho, e ele puxa para bater a relação. Então, é meio louco isso, sabe? Tá. Então, bacana. Então, ele tá pegando sua janela de contexto, né? Então, assim, Está. em cada modelo que a gente clica, geralmente a barra lateral esquerda, tem as janelas ali, onde você clica, ele vai recuperar o contexto, né? E interessante. Só ia fazer mais um comentário que agora que eu lembrei, de usar o modo, tem um modo que depende de cada modelo, né? Mas tem um modelo ali de Deep Research, que é pesquisa avançada, né? Ele tem também? Então tá completo esse, né? O Ele pesquisa tem. tá completo. O pesquisa avançada, você vai fazer uma revisão sobre determinado assunto. Aí você coloca ali, ele vai demorar, né? Ele vai ficar ali 5, eles estão ficando uns 10 minutos agora, os mais atuais, né? Para te dar uma revisão bastante complexa sobre aquele tópico solicitado. Ele é mais rápido, ele fica mais ou menos uns 4 minutos e meio, que eu comecei a cronometrar para ter uma ideia. Ele é muito rápido. Tá. O fato, assim, o modo de razão, né, então hoje os modelos você pode escolher raciocínio rápido ou razão, né, o thinking geralmente, né, e o thinking ele gasta mais, mas ele te dá uma resposta mais acurada, né, porque ele não vai entregar a primeira resposta, ele vai melhorar
aquela ação, né? Então, às vezes, dependendo do que você pesquisa, o modo thinking, ele é melhor, assim, caso você queira uma qualidade de resposta melhor. Mas eu vou precisar testar o Adapter, porque realmente tem muito colega usando, e eu preciso ver se ele ele é bom, concordo, né? Mas se ele tem essas outras funcionalidades que substituiriam os modelos individuais, né? Mais perguntas, pessoal? Só uma dúvida, Gustavo, em relação à preocupação ambiental. Outro dia eu vi uma reportagem trazendo muito essa questão do avanço da inteligência artificial e da preocupação com o meio ambiente, uma vez que, né, para você ter esses grandes locais, né, para processamento, resfriar essas estruturas, que isso poderia gerar, né, já estaria gerando e poderia gerar cada vez mais impacto ambiental. Queria ouvir um pouquinho sua opinião sobre isso. Eu acho que é um ponto importante, né? Não tem como, mas não tem muito como voltar atrás, né? Mas o que eu acho, Helder? Como toda tecnologia, eu acho que hoje ela gasta muito, daqui a pouco a gente descobre algo que vai ser não vai ser tão intensivo, né? Então, por exemplo, existem, quando você entra, vamos citar o GPT, tem vários modelos, né? Então eu não preciso usar o GPT 5.5 todo dia, ou para uma tarefa mais simples, então eu posso pegar um modelo mais simples para essa atividade que gaste menos, ele é menor, né, e usar esse para coisas mais complexas. Então esse tipo de ação, né, que essas próprias empresas estão pensando, porque hoje elas todas são deficitárias, se você ver, né, eu pago $20 no chat GPT, isso não compensa o tanto que você use, a capacidade de processamento ali, né, então eles gastam mais do que você paga para eles, né? Então, o modelo de negócio ele não se paga ainda, né? Ele não se paga, né? Então, a própria empresa tem um estímulo ali para que desenvolva algo que seja menos intensivo em consumo energético, né? Acho que tem que, mas é um ponto importante. Isso hoje é um gasto significativo. Eu só não concordo muito assim, tem pessoas que falam, então não vamos agradecer o modelo, né? Eu não sei, porque às vezes o fato de você não fazer, assim, vai desperdiçar pouca energia, né, e ele vai ser treinado de uma forma, ele vai guardar a interação com você de uma forma mais rude, não sei se isso é legal, entendeu? As pessoas falam, não seja educado com a inteligência artificial, eu não sei se isso é legal, mas é opinião pessoal. Tem que ser bom dia, obrigado. Não precisa exagerar também, pelo amor de Deus. Ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, perfeito. Gustavo, então acho que conseguimos aí cumprir, né, a ideia da discussão. Queria agradecer muito sua presença, viu? Por ter nos abrilhantado com seu conhecimento, com esses trabalhos e artigos, né, que você compartilhou com a gente, e com essa discussão também agora no final. Muito obrigado, viu? Tá joia, gente. Muito obrigado, então, boa noite, tá? Uhum. Um abraço e bom feriado a todos. Bom feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.